Mateus capítulo 5, verso 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, ou os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, diante de Ti nos colocamos mais uma vez, mais essa noite, para buscar Sua misericórdia e a Sua graça, através da exposição da Sua palavra. Deus, nós iremos ensinar sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, sobre a fome e a sede de justiça, sobre o anseio, o desejo, o anelo do verdadeiro cristão. Pai, enquanto Teu servo prega, expõe a palavra, que o Seu Espírito age, transforme, quebrante, convença do pecado, da justiça e do juízo, gere fome e sede nos corações. Que o temor do Senhor se apodere desse local. E que nenhuma voz, Senhor, seja ouvida a não ser a Sua. E que ninguém toque na Sua arca, Senhor. Que ninguém ouse ou se atreva a ofender Sua santidade, Deus. Que nós diminuamos, que Tu cresças. Que receba glória para Si. Faça avançar Teu reino. E nos conforme à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, estamos estudando aqui as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, todas as quartas-feiras. E nós estamos aqui na quarta bem-aventurança. Já estudamos os pobres de espírito, os que choram, os mansos, e chegamos agora na quarta bem-aventurança. Todos sabem, eu tenho repetido aqui todas as quartas-feiras, que as bem-aventuranças estão dentro do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. O reino de Deus está sendo instaurado através da chegada do Messias, através da chegada do Rei dos Reis, Jesus. E Ele vai implantar a sua lei agora. E a sua lei, ela está aqui resumida no Sermão do Monte. As bem-aventuranças são características do povo de Deus. As características que o cristão verdadeiro, que o convertido de verdade, ele possui. Então, quando você olha para as bem-aventuranças, estuda as bem-aventuranças, você vai poder fazer uma comparação com a sua vida e o que as bem-aventuranças ensinam. O que essa bem-aventurança faz? Nós estamos na quarta bem-aventurança. Aqui ela fala de fome e sede de justiça. Nós começamos a ter uma mudança nas bem-aventuranças. As primeiras três bem-aventuranças são internas, são passivas, são do ser do cristão. Ser pobre de espírito, ser manso, chorar. Isso fala da condição interior. Aqui começa a mudar. Agora, essa bem-aventurança vai tratar do que o cristão faz, das atitudes dele, o que ele quer, qual o seu desejo. Já é aqui uma situação ativa e não passiva. As três primeiras, o que ele é no seu ser, no seu coração. Ele chora, ele é manso, ele é pobre de espírito. Agora o que ele quer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que Jesus está ensinando? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fala do desejo do cristão, da motivação, do anseio, do anelo. Se a pessoa é crente de verdade, os desejos dela, os anseios, os anelos,
foram mudados. Ela tem desejo agora, anseio de justiça. O que é justiça aqui? Tem vários significados, mas o mais comum e inteligível é virtudes espirituais. O crente verdadeiro, o cidadão do reino, ele tem anseio, desejo, anelo por virtudes espirituais. Ele tem fome e sede das coisas de Deus, das coisas espirituais e não das materiais. A vida de um ímpio, quando se converte, de um salvo, ela é marcada pela sua vontade. É o que a sua vontade deseja, é o que define se ele é crente ou não. A maior área que alguém é transformado na sua conversão é no seu arbítrio, é na sua vontade, no seu anseio, no seu desejo. E aqui está dizendo que a bem-aventurança é uma característica do salvo. Fome e sede de justiça é uma característica do salvo. Fome e sede de justiça fala do quê? Do anseio, desejo e anelo do salvo. O que é o desejo, o anelo? Não são coisas terrenas, não são coisas mundanas, não são coisas físicas, mas ele tem desejo por coisas espirituais. Espirituais. Eu me lembro que nós estávamos na Rússia, em Moscou, fui pregar lá. Foi eu, o pastor Danilo, e o José Vaz e o Sandro. E nós encontramos ali um aluno de medicina, e ele é um menino ateu. E ele era um dos alunos mais inteligentes da faculdade em Moscou. Ele ganhou o que vermelho lá? Diploma vermelho. Isso aí é raríssimo. Fala russo, é um PhD o moleque. Qual que era o sonho dele? Falou na minha cara, meu sonho é ser rico, eu vou comprar uma Ferrari, vou ser rico. Eu quero ser rico. Quer ter Ferrari, isso, acabou. Era o desejo. E o cara ia ter, médico formado em Moscou, diploma vermelho, um PhD. O cara era um Einstein. Converteu. O pessoal lá começou a pregar para ele, o santo começou a pregar para ele. Eu encontrei ele uns tempos aqui no Brasil. E a Ferrari ser rico, Mercedes. Cara, quero saber disso mais não. Quero isso não, isso é bobagem. Quero isso mais não. A vontade foi mudada. Porque que um crente, filho de Deus, do Deus vivo, vai fazer com uma Ferrari? A vontade foi alterada. O que você quer agora? Outros valores celestes. Eu sou um caso, todo mundo aqui. O José ali, o que ele ia ser? Ele ia ser um bancário, ele ia ser um gerente de banco, ia ser um fenômeno. Foi desistindo de tudo isso para mudar para Franca, para ser um advogado. A vontade é alterada, as ambições são mudadas. Agora, se a sua ambição não foi mudada, é um indício que não houve conversão. Pastor, mas a gente não pode ter coisa boa? Eu não falei isso. Não falei isso. Eu falei do desejo, do anseio, da gana, da ganância. Porque é intrínseco do homem a ganância, o desejo por poder, riquezas e mais. Ele tem fome de coisas terrenas e materiais. Quando converte, essa vontade é crucificada com Cristo. Não pode ter mais. É impossível. Não tem jeito de ter mais. É isso que está tratando aqui. Então, fala do desejo. Bem-aventurado, feliz, pleno, ditoso, mais do que feliz. O caminho para a verdadeira felicidade. Quem é pleno? Quem é mais do que feliz? É o que tem fome e sede de justiça. É o que anela, deseja, sonha com coisas espirituais, a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, mortificar a carne, vencer o pecado,
santificação gradativa, ter uma experiência com Deus. Ele anela isso, ele vive na terra buscando isso, mais e mais de Deus, mais e mais de Deus. Essa é a característica do verdadeiro salvo. Se você tem isso, se você busca Deus, se você ora pedindo para ser cheio do Espírito Santo, se você luta contra o pecado, luta para se santificar, ora para ter experiências com Deus, você tem fome e sede de justiça. Você é um cristão verdadeiro, você é salvo. Se você não tem desejo por ler Bíblia, não tem desejo por oração, não gosta de jejum, não gosta de vir aos cultos, não busca a face de Deus, só as mãos de Deus, você não é cidadão do reino. Me desculpe. Vamos agora ver uns exemplos de homens que tinham fome e sede de justiça na Bíblia, para você fazer uma comparação com você. Olha a primeira comparação que eu vou usar. Então o que a gente vai ver? Exemplos de pessoas que tiveram fome e sede de justiça na Bíblia, ou seja, que foram salvos de verdade. Primeiro exemplo, Zaqueu, o publicano. Lucas 19, do verso 1 ao 10. Zaqueu. Quem se lembra de Zaqueu? Era um cobrador de impostos, era um homem rico, trabalhava na receita, rico. Segundo a lei de Moisés, era considerado um homem imundo, um pecador, um homem truculento. Era o Paulo Maluf da época, um homem corrupto, ladrão, bandido. O que era o desejo de Zaqueu? Ser rico. O que era o desejo de Zaqueu? Cobrar mais e mais impostos. Era o anseio de Zaqueu. A Bíblia fala que Jesus entrou na casa dele. Convém pousar na sua casa. Imagina, Jesus passou a noite na casa dele. Ele hospedou nada mais, nada menos que o Verbo de Israel. Quando ele estava lá na comunhão com Zaqueu, sabe o que aconteceu? Zaqueu se converteu. Zaqueu foi transformado. Aí sabe o que Zaqueu fez quando ele converteu após a conversão? Olha, pegarei metade da minha fortuna e repartirei aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu cobrei mais do que devia, vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Deixou de ter fome e sede por dinheiro, passou a ter fome e sede por Jesus. Eu não quero mais metade da minha fortuna, eu restituo 4 vezes. Eu não tenho mais fome disso, eu tenho fome de Jesus. O que Jesus vai dizer? Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Olha a evidência que ele entrou no reino, a evidência que Zaqueu era um bem-aventurado, a evidência que ele era salvo, que ele era um verdadeiro cristão. Deixou de ter fome e sede de coisas materiais, dinheiro, passou a ter fome e sede de justiça, seguir a Jesus, orar, ir ao templo, se santificar. Um grande exemplo. Olha outro exemplo, fantástico. O apóstolo Paulo, Filipenses 3, versos 7 e 8. Olha o que Paulo fala. E aquilo que era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero esterco. Meu irmão, Paulo vai dizer que aquilo que era ganho reputou por perda. E na verdade, ele tinha por excelência, ele tinha por perda todas as coisas, e considerava elas esterco, porque agora ele encontrou algo maior. Ele está falando do judaísmo. Ele abriu mão de tudo, das regalias, das posições, dos privilégios.
ser membro do Sinédrio, ser sumo sacerdote, ser um grande orador da lei de Moisés, a cidadania romana, todas as prerrogativas que o judaísmo dava. Ele abriu mão de tudo, das regalias, posições e privilégios. Por quê? Por Cristo, para buscar Cristo, para ter uma revelação de Cristo, para conhecer a Cristo. Paulo era faminto por Cristo, e ele considerava tudo fora de Cristo, sabe o que? Cocô. É o que a palavra está falando. Esterco. Porque não vai pôr isso na Bíblia, né? A Bíblia é uma linguagem erudita, mas é isso que fala. Esterco. Refúgio. Não só são menos valiosas, como também desprezíveis, é o que o Paulo está falando. Comparado com Cristo, tudo era esterco. Eu tenho por perda todas as coisas. Isso é ter fome, abrir mão de regalia, abrir mão de conforto, abrir mão de lucros, abrir mão de posições. Para quê? Para conhecer a grandeza do ser de Deus, para rever a revelação de Cristo, para conhecer o homem de Nazaré. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Olha o exemplo de Paulo. Abrir mão do conforto, do dinheiro, da posição, do trabalho. Abriu mão da regalia, para correr o risco de ser preso, torturado e martirizado. Foi o que aconteceu, as três coisas. Quando Paulo fala nas fomes, nos naufrágios, nos jejuns, nas prisões, nos açoites, sabe o que era isso? Por causa de Cristo ele perdeu tudo. Passou fome, apanhou, foi preso, não teve morada certa, não teve emprego, não teve salário, não teve ninguém. Por quê? Fome e sede de justiça. Fome por Deus. Fome, presta atenção, o termo que ele usa, e na verdade eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do ministério, pela excelência do poder, não, pela excelência da multidão de almas, não, pela excelência do galardão, não, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela excelência de conhecer mais o Filho de Deus. Fome de Deus, sede de Deus é a marca de um crente verdadeiro. Ele não quer as mãos, as bênçãos, ele precisa delas, mas não são elas o anseio, é a face que ele quer. É a face. Como você prova isso? Agora eu me curvo diante desse aqui. Moisés. Êxodo 33, 18. Vamos lá, calma aí. Respira. Você não está entendendo. Moisés. Olhe para mim, todo mundo. Nem um outro homem na história da humanidade viu sinais como esse homem viu. Nenhum outro homem na história da humanidade vai ver sinais como ele viu. Primeiro ele viu uma sarça que pega fogo e não carboniza. Um fogo que pega eternamente. Ele viu um cajado virar serpente na frente dele. Aí a cajada de Faraó virou duas serpentes. Ele viu a serpente dele comer as duas de Faraó. Ele viu o rio Nilo inteiro virar sangue. Não pôs groselha nem que suco da foquinha, não. Virou sangue. Ele viu praga de rãs invadir todo o Egito. Praga de moscas invadir todo o Egito. Praga de piolhos invadir todo o Egito. Praga de úlceras invadir todo o Egito. Viu chover granizo com fogo, saraiva de fogo. Ele viu a praga das trevas. Todo o Egito ficou tão escuro que podia apalpar as trevas. Ninguém enxergava nada.
Outro milagre maior ainda, acontecia tudo isso no Egito, no acampamento dos hebreus, nem um piolho entrava, nada entrava lá. Última praga, meia-noite, todo primogênito do Egito foi morto. E ele falou assim, manda pegar ali um cordeirinho ali, passa ali uma estopa, no portal, ali o anjo não entra. Não entrou. Que mais? Let me people go. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo sair. Tá? O povo acampa na frente do Mar Vermelho. Pocotó, pocotó, pocotó. Moisés, o povo do deserto, do Egito. E agora? Moisés clama a Deus. O exército faraó está chegando perto dos israelitas. Deus coloca uma coluna de fogo parando o exército. Imagina 2 milhões de israelitas vendo um Empire State Building, uma muralha de fogo e os cavalos parando. E agora? É bote inflável, Titanic, como é que faz? Põe o cajado aí na água. Deus sopra e fende o Mar Vermelho. Você já imaginou o homem passar 2 paredes de água? E mais ainda, ele abriu, imagina, ele sustentou o mar aberto. Debaixo do mar, o solo debaixo do mar é argiloso. Qualquer um que andar ia atolar até na cintura. A Bíblia diz que passou a pés enxutos. Estava cheio de pó. Olha os milagres de Moisés. Depois o povo passa, a coluna some. Vem o exército no meio do caminho. Deus solta as colunas. Mata todo mundo. Acabou aí, não, nós vamos ir, mas não temos direção e o sol está quente. Coluna de nuvem para guardar do sol, fazer sombra e para guiar, nortear a bússola de Israel. Roupa que não gastava. Estava com fome, choveu semente de coentro com sabor de mel, maná. O povo se enfastiou do maná e pediu outra coisa. Sopra um vento oriental no mar, codornizes, fazão, codornas, só come isso no nonomio. Codornas. Êxodo 33, 18. Estamos indo para Canaã, Senhor. Esse povo pecou contra mim. Eu não vou não. Vou mandar um anjo. Moisés, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Tudo bem. Então Moisés reivindica. Primeiro, Deus não vai. Segundo, Deus manda um anjo. Moisés, não quero. Sua presença conosco. Moisés não fica satisfeito não. Primeiro Deus não ia. Primeiro Deus manda um anjo. Deus não ia. Depois resolve mandar um anjo. Moisés, não está bom. Depois Deus fala que vai com o povo. Moisés, não está bom. Mas o que você quer, Moisés? Você viu o Mar Vermelho abrir, as 10 pragas do Egito, o maná, coluna de fogo, coluna de nuvem, o sepultamento dos soldados egípcios. Você viu sinais como nenhum outro viu. Eu já disse que vou adiante do povo. O que você quer ainda? Falta-me algo. Eu vi 10 prodígios no Egito. Eu vi 2 colunas de água. Eu passei no meio. Eu vi fogo detendo o faraó. Eu vi maná descendo, codornizes. Mas eu não estou satisfeito. Tem uma fome na minha alma. Tem uma sede que todos os sinais não podem saciar. O que é, Moisés? Eu rogo-te que me mostres a sua face. Eu preciso ver tua glória. Eu preciso ver teu rosto. Fome e sede de justiça. Nem 10 pragas, nem 20, nem Mar Vermelho, nem anjo, nem maná, nem Ferraris, BMWs, nem luxo, nem ministério, nem almas. A pessoa que tem fome não é fome de ministério, não é fome de prodígios, não é fome de ver morto ressuscitar, é fome da pessoa de Deus, é fome do ser de Deus. Você acha que Moisés era bem-aventurado?
Sabe o que Deus fez? É impossível alguém ver meu rosto e seguir vivo. Te colocarei na fenda da rocha, tu me verás pelas costas. O máximo que uma criatura mortal pode suportar, Moisés suportou. Porque se os querubins, os serafins cobrem o rosto, que são anjos, quanto mais um mortal humano. Mas olha o atrevimento de Moisés. Eu vou dizer, se tem um crente verdadeiro aqui, se tem um santo aqui, nada nessa terra pode satisfazer você. Nada. Não importa quanto presente você ganha, quanta honra você recebe, não importa quanto você adquira, tem algo no seu coração que foi colocado na conversão, que só Deus pode dar, só Deus pode preencher. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Último exemplo, o rei Davi. Olha o rei Davi, Salmo 130, diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da alva, pelo amanhecer. Minha alma anseia pelo Senhor. Ele está falando de pastores ou guardas, que ficavam na vigília da noite, pastoreando o rebanho a madrugada inteira, ou sentinelas na porta do palácio. Aqueles guardas sentiam frio, solidão, à noite, noite após noite, sozinho naquele vento gelado. E eles ansiavam pelo amanhecer, para terminar o turno deles, eles irem para casa, verem as esposas, tomar um chá quente, dormirem. Eles não viam a hora. Davi está dizendo: a minha alma anseia por ti, mais do que esses guardas anseiam pelo romper da alva, pelo amanhecer. Eu tenho mais sede, mais desejo de ti do que esses homens de verem a luz da aurora. Davi é um homem faminto por justiça, sedento por mais de Deus. Ele escreve no Salmo 42 um clássico, é um absurdo. Assim como o servo brama pelas correntes d'água, assim minha alma tem sede de ti. Assim como o servo suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. Ele está dizendo isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que entrarei e me apresentarei ante a sua face? Salmo 42, verso 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes d'água, minha alma tem sede de ti. Sim, minha alma tem sede do Deus vivo. Quando é que me apresentarei ante a sua face? É anseio, é fome. Exemplos de homens que tinham fome e sede de justiça. Isso é tremendo. Você nota nos Salmos de Davi isso? Meu irmão, eu não tenho fôlego, eu não tenho força, eu não tenho saúde para descrever. Eu podia usar só Davi, Salmo 63. Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de ti, como uma terra seca e árida que não tem água. O contexto aqui é coisa estúpida de maravilhosa. Ele estava fugindo de Saul e estava no deserto. Então ele estava escondido e via andarilhos passando com cântaros vazios. Oh, pobre de mim, oh, pobre de mim. Boca rachada, sol do meio-dia, água. Davi, quando estava escrevendo, viu andarilho e disse: minha alma tem sede de ti. Como esse andarilho está desesperado por água, como esse homem está ponto de morrer por água, assim minha alma tem sede de ti. É uma sede incontrolável. O cara estava fugindo de Saul, estava no deserto, a ponto de morrer, não tinha comida nem água. Ele estava com sede de Deus. Ele não estava pedindo para dar um livramento: Deus, mata Saul, Deus, me dá água. Não.
Ah, se eu pudesse te adorar aqui no deserto. Ah, se tu viesses aqui. É isso que Davi está falando. Quando ele está dormindo e traz a arca da aliança para a casa dele, ele fica rolando na cama. Eu aqui dormindo em palácio e a arca da aliança lá em tendas. Meu Deus, a arca está em tenda e eu estou no palácio. A arca tinha que estar no palácio e eu na tenda. Fome de Deus, sede de Deus. Fome e sede. Característica do salvo. Ele quer Deus. Não adianta. Você quer saber se você é bem-aventurado? Pega as suas orações dos últimos 2 anos. No que ela consistiu? Últimos 2 anos. Qual foi a coisa que você mais orou? Se foi a presença de Deus, se foi ser cheio do Espírito Santo, se foi mortificar o pecado, mortificar a carne, se foi santificação, se foi ser cheio do Espírito Santo, então você é bem-aventurado, você é filho de Deus, você é transformado pela graça. Você tem fome e sede de justiça. Para terminar, aqui nós encontramos uma promessa. Jesus faz uma promessa nessa bem-aventurança. Uma promessa para quem tem fome e sede de justiça. Você tem fome, você tem sede, você anela pelo seu Salvador, você quer ser cheio do Espírito Santo, você anela vencer o pecado, ser mais santo, se santificar progressivamente. Você deseja ter experiências com Deus. Você quer dizer igual Moisés, tá, o Senhor me cobriu de bênção. Beleza. Agora eu quero o Senhor da bênção. Faz favor. Eu estou cheio de bênção, estou farto de bênção. Eu quero o Senhor da bênção. Tem uma promessa, sabe qual é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí vai a promessa. Porque eles serão fartos. Essa sede não ficará sede para sempre, não será sede para sempre. Essa fome não será fome para sempre. Essa busca não ficará na busca para sempre. Essa fome resultará numa fartura. Essa sede resultará em ser saciado. Essa busca resultará no encontro. Ele faz uma promessa, serão fartos. Veja, por exemplo, 1 João 6:35. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele fala de fome e sede. O que ele está dizendo? Parece um paradoxo, né? Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. Por que ele diz que aquele que encontrá-lo, que crê, que o receber, não terá fome nem sede? Ele está querendo dizer, eu os suprirei, eu os fartarei, eu os saciarei. Ele promete. Bem-aventurados que têm fome e sede de Deus, do Espírito Santo, da santidade, do poder, porque você será farto. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Por quê? Porque todo aquele que bate, lhe será aberto, ser-lhe-á aberto. Todo aquele que pede, lhe será dado. E todo aquele que busca, encontra. Ele prometeu, bata, continua batendo, peça, continua pedindo, porque te será dado. Porque te será aberto. Busque, continue buscando, porque você há de encontrar. Ah, como o Senhor sabe. Como que eu sei? Jeremias 29:13. Eu sei que planos tenho, eu sei que pensamentos tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim e a esperança. Então passarei a me buscar, orareis a mim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha a promessa agora. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. Se você buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo, você vai achá-lo.
que a palavra está dizendo. Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Abre a tua boca e eu a encherei. Oh, aleluia! Olha aqui, se a analogia não é perfeita. Israel tinha acabado de sair do Egito. Saiu do Egito. Estava peregrinando pelo deserto, faminta, sedenta, descalça, nua. Acabou de sair do Egito. E ele disse, eu sou, olha o que ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Estás com fome, estás com sede, estás faminta, estás sedenta, abre a boca e eu a encherei. Jesus está dizendo para nós, eu tirei vocês do Egito, pecado, eu tirei de Faraó o mundo, agora tem sedes de mim, tem fome de mim, abram então a boca que eu encherei. Eu saciarei a vossa fome. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Abra a boca e eu encherei. Ele prometeu, serão fartos. Quem bate vai abrir, ser farto. Quem pede vai ser dado, será farto. Quem busca encontrará, será farto. Salmo 107, 9. A mesma coisa do Egito. Fartou a alma sedenta e encheu de bens a faminta. Aleluia. Eles estão fazendo a travessia pelo Egito, pelo deserto. E ele está dizendo aqui que não iria, não é uma promessa. O Salmo 107 é o cumprimento. Fartou a alma sedenta e encheu de bens a faminta. Ele não deixou Israel perecer de fome, não deixou Israel perecer de sede. Ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a faminta. Se houver uma alma sedenta aqui, será farta. Se houver alguém ansiando como servo, se houver alguém sedento, receberá, será farto. E encheu de bens a faminta. Ele promete. É maravilhoso. É maravilhoso. Efésios 5,18. Não vos embriaguei com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do meu Espírito. É a promessa do enchimento do Espírito. Ah, como essa promessa é para a igreja. Ah, como nós necessitamos de ser cheios do Espírito Santo. Mas Ele prometeu, eis que derramarei água sobre o sedento. Aquele que tem fome e sede será cheio do Espírito Santo. Você tem ideia o que é ser cheio do Espírito Santo? Você está achando que é falar em língua? Quer arrepiar? Rodar? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É ser cheio de Deus, é ser cheio de poder, é ser cheio de glória. Começa a fazer uma vigília, ora a madrugada toda, vem aqui de manhã das 6 às 9, a semana toda, jejua, desliga a televisão, o celular, essa porcariada, busca. Você vai ver sua alma sendo farta. Você vai ver sua alma sendo enchida de bens. Você vai ver sua alma sendo saciada. Você vai ser cheio. O problema é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Está cheia de água, está vazia de qualquer outra matéria. Cheio de pecado, cheio de WhatsApp, Facebook, cheio de dinheiro, de balada, de música mundana, de mentira, de fornicação, cobiça, pornografia, vazio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que haver um esvaziar do mundo. Aí você é cheio. Aí você é cheio. Quero encerrar Efésios 3, 18, diz assim, olha, escuta esse. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não falou para ser cheio do Espírito aqui, ele não falou para ser cheio da sabedoria aqui. Paulo está orando pelos Efésios. Ele não falou para ser cheio da plenitude de Deus, ele falou para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude. Eu fico desarranjado, eu fico com vergonha, eu tenho vontade de arrancar e mastigar o versículo para ver se cumpre na minha vida. Efésios, vocês podem ser cheios de toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do conhecimento de Deus. É só terem fome e sede que vocês serão fartos. Ah, se nós fôssemos uma igreja assim, o avivamento começa aqui agora. Nós marcamos essa cidade, nós viramos ela de pernas para o ar. A repartição que você trabalha nunca mais vai ser a mesma. A sua sala de aula nunca mais vai ser a mesma. Ah, o seu emprego que te aguarde, a vizinhança, onde você for, alguém que é farto, alguém que é saciado, alguém que está cheio de Deus. É impossível manifestar outra coisa a não ser Deus. Último versículo, Apocalipse 7, 15 e 16. Presta atenção. Só que essa promessa vai ter um cumprimento pleno, e não é aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Aqui eles nunca serão fartos totalmente. Você diz assim, eu vou ser farto e nunca mais vou ter sede? Não. Você vai ter sede e fome de justiça. Deus te farta. Aí você tem fome e sede de novo. Deus te farta de novo. É o que o Dr. Lloyd Jones escreveu aqui. Escuta. Não sei como é que você se sente diante dessas verdades, mas para mim são fascinantes. Percebe-se que nelas o crente é alguém que ao mesmo tempo em que tem fome e sede, também está sendo farto. Entretanto, quanto mais se satisfaz, tanto mais tem fome e sede. Mas é a pura verdade. Eu já cansei de viver isso. Eu busco e Deus me dá visitações gloriosas, enchimentos gloriosos, experiências extraordinárias. Passado um tempo, eu quero mais, como agora, 2015, pastor, casado, eu preciso de mais, ainda tem uma fome aqui que não foi saciada, e eu quero mais do Senhor. E é isso mesmo que ele escreveu. Entretanto, quanto mais ele se satisfaz, mais fome e sede tem. Essa é a bem-aventurança da vida cristã. Ela continua. Chegamos a um determinado estágio da santificação, mas não descansamos nesse ponto pelo resto dos nossos dias. Antes, vamos sendo transformados de glória em glória, até assumirmos o nosso lugar nos céus. Todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça, João 1,16. Sim, temos recebido graça, acrescentada graça. Essa bênção tem prosseguimento. Perfeitos, mas ainda não completos. Perfeitos, tendo fome e sede, no entanto, recebendo satisfação. Você sempre vai ter fome e sede, e sempre vai ser saciado. Só que o cumprimento dessa profecia, ela encontra o seu ápice em Apocalipse 7, 15 e 16. Diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem ardor algum. Lá no céu, a promessa: serão fartos, se cumprirá na plenitude. Lá seremos completamente satisfeitos, completamente realizados, completamente cheios. Porque está lá em 1 João: amados, ainda não foi revelado o que havemos de ser, mas assim como Ele é,
nós o veremos. É lá no céu. Aqui nós contemplamos como um espelho, em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando nós contemplarmos o Cordeiro ressurreto, com aqueles pés de bronze polido, os olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a neve, o vestido de ouro fino de Ufaz, sol como de um relâmpago, voz como de trovão, nós então seremos completamente fartos, bem-aventurados, plenos, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque você ainda será farto. Jovem, adulto, não deixe de buscar, não deixe de Cristo ser o centro da sua vida. Busque, não deixe de jejuar, jejue, não deixe de lutar contra o pecado, lute, não deixe de mortificar sua carne, não deixe de santificar, santifique-se, não deixe de buscar a gloriosa presença de Deus, porque uma hora você será farto, você vencerá, é a promessa do Senhor. Feche os olhos, curva a cabeça.